Então, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 20. E o versículo 7, ele me chamou muito a atenção hoje. O versículo 7 desse salmo. O salmo de número 20 é um salmo de Davi. Davi, ele soube aproveitar os momentos que ele tinha para adorar a Deus. Ele adorava através desses salmos. Os salmos são cânticos. O livro do Salmo ele se divide em 5 livros, 5 sublivros, podemos dizer assim. Aí cada quantidade dessa tem uma mensagem especial. Certamente lá, mais para frente, nós vamos ver isso, né? Porque na terceira quarta-feira do mês, nós vamos estar estudando aqui bibliologia. É o estudo sobre a Bíblia. Na quarta-feira passada, aí da terceira quarta passada, nós falamos da Bíblia, né, como livro, como Deus mandou fazer, agir, enfim. E nós queremos agora proceder, né, ao conhecimento do livro como mensagem, para a gente entender a palavra de Deus, compreender. E o livro dos Salmos é um livro que precisa ser compreendido. Tá? E esse Salmo 20, ele está dentro do primeiro conjunto do livro, que compõe a primeira parte dos Salmos. E Davi, ele salmodiava em cada momento da sua vida. E esse salmo revela a sua confiança no Senhor. É uma oração, como diz aí, em epígrafe, a oração pelo rei na guerra. Ele saía para guerrear e orava. E no versículo 7, é que nós queremos tecer um breve comentário sobre ele aqui. Ele salmodiando, ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo dias hoje, irmãos, em que a nossa confiança, ela está sendo posta à prova, não é? A nossa confiança em Deus tem sido provada, né? Está sendo colocada à prova a cada momento da nossa vida, por situações inusitadas, que muitas vezes fogem ao nosso controle, né? E de repente a minha e a sua confiança em Deus é provada. Somos provados. Alguém que nos coloca uma situação, e aí? Como diz o salmista, onde está o teu Deus? Somos provados nessa hora. O testemunho que nós ouvimos aqui essa noite, da nossa irmã Fabíola, mostra esse momento, né? É o momento em que ela foi provada. E cada um de nós somos provados de alguma maneira. E é posta à prova a nossa confiança no Senhor. Confiar no Senhor, irmãos, é algo extraordinário. Se você pegar uma concordância bíblica, ou hoje já tem Bíblia aí no computador, né? E você mandar procurar a palavra confiar, confiança, você vai encontrar centenas de versículos que mostram a importância de se confiar em Deus e de pôr a nossa confiança nele. Davi está mostrando um momento de peleja, de batalha. E ninguém ia para a guerra nos dias de Davi despreparados. Não é? Os exércitos se preparavam com o melhor que tinham. O próprio exército de Davi era um exército adestrado, um exército de guerra, de batalha, eram homens valentes. A Bíblia dá testemunho dos valentes de Davi já no finalzinho do livro de Samuel. Lá pelo capítulo 23, por ali 22, você vai ler dos valentes de Davi. Eram homens tremendos, sabe? Que mataram um gigante e pulou no meio de uma eira lá, o Samar, e ele sozinho com a espada, ele botou um batalhão de filisteu para correr. Era gente preparada e pronta para a batalha. Só que Davi expressa aqui algo que ele não confiava nisso. Ele não colocava nisso a sua confiança. É aí que ele diz, uns, na hora do aperto, na hora da batalha, uns confiam em carros
e outros em cavalos. E a pergunta é, irmãos, em quem temos confiado na hora dos nossos apertos? Em quem confiamos? Hein? Quando a palavra de Deus, a própria Bíblia, pede para a gente meditar nela, lê-la, não é? E fazer uso da palavra, sabe por quê? Porque conhecendo o Deus que está aqui, nós vamos aprender cada dia mais a confiar nele. E quando nós não confiamos em Deus, brota no nosso coração o que hoje está aí como doença do século, o estresse, não é? Os medos da vida, não é? Sabe? Depressão e tantas coisas. Por que essas doenças têm surgido tanto hoje? Qual é a razão disso tudo? É a falta de confiança em Deus. Porque não adianta, irmãos, é Deus quem dá, é Deus quem abençoa, é Deus quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse mundo, essa terra não está vagando no espaço, não estamos perdidos por aí, não, de jeito nenhum. Tudo está sob o controle de Deus. A nossa vida está debaixo do controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas. E os Salmos e a Bíblia revela isso de maneira preciosa. Sabe, o conhecimento de Deus a nosso respeito é tremendo. Deus nos conhece, meu Deus, mais do que nós possamos imaginar. E Ele tem o controle de todas as coisas. Só que nós ainda não aprendemos a confiar em Deus o suficiente. O suficiente. Eu contei aqui uma certa vez, não sei se você lembra, uma ilustração de que um equilibrista amarrou uma corda entre dois prédios, no centro de uma cidade. E ele se pôs a andar naquela corda, lá no alto. E o povo de baixo aplaudindo a proeza do homem. Ele andava em cima daquele cabo de aço, né? Ali, todo mundo, ei! O homem andava para lá e para cá. E de repente ele pegou um carrinho de mão, aquele carrinho de obra, e atravessou aquela corda com aquele carrinho. E foi para lá, e o povo aplaudia. E foi para cá, e o povo aplaudia. Ele mostrando a destreza, a capacidade de andar em cima daquela corda, né? Lá no alto. E aí depois todo mundo aplaudindo, ele disse, agora eu quero alguém para subir aqui, sentar nesse carrinho para a gente atravessar a corda aqui agora. Vamos lá. Você foi? Ninguém foi. Aplaudiram o homem, aquela coisa toda. Na hora que ele convidou alguém para sentar ali dentro do carrinho e atravessar aquela corda naquela altura, ninguém foi. Sabe, irmão, às vezes a gente lê sobre Deus, a gente canta sobre Deus, a gente diz que conhece Deus. E na hora que Deus diz, e aí, vai confiar em mim? Vai confiar em mim? Porque tudo depende do nosso grau de confiança em Deus. Tudo depende. O pastor Tuninho, quando fez a leitura desse salmo, ele citou aqui, o Salmo 125, Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem muitos textos que mostram a importância dessa confiança. E aí Davi está dizendo, uns confiam em carros e outros em cavalos. Em quem nós temos confiado, irmãos? Em quem? Nós estamos vivendo dias hoje difíceis, dias trabalhosos, dias de aperto, dias de luta, enfim, as dificuldades surgem a cada momento. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus está presente na nossa vida. Ele está presente em cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida. Ele está presente. Eu rodo bastante por aí, Estou sempre, uma hora eu estou ali, vou no Jardim Glaucio, vou não sei aonde, eu estou sempre andando, não paro. E às vezes acontecem coisas na minha vida, do nada. Ih, meu Deus, se Deus estivesse comigo já era. Às vezes eu estou dirigindo assim, vou dobrar à esquerda,
Sei lá, de repente alguma coisa, como diz o sexto sentido, alguma coisa, você olha assim, tem uma moto do teu lado. Se eu virasse o carro, teria batido. Se eu fizesse isso, teria atropelado. Se fizesse outro, enfim. Aí eu vou vendo essas coisinhas que parecem pequenininhas, né? E vou só louvando. Jesus, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te livrando, te guardando, sabe? E vai te abençoando, Aí chega no final de um dia como esse, você fala, puxa vida, né? Cheguei aqui, aquele cara do ônibus quase bateu em mim. Puxa, se ele me batesse, eu ia lá brigar com ele. Mas sabe por que ele não bateu? Porque Deus faz parte da tua vida. E você não está confiado na sua destreza, não é? Confiado no seu tempo de carteira de motorista que dirige, não. É isso que Davi está dizendo aqui. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Os exércitos, quando partiam para as guerras, nos dias de Davi, meu Deus, os carros e os cavalos eram a força do exército. Você já viu esses filmes de guerra de antigamente? Já viu? Troia e tantos outros aí que eles botam por aí. Hã? Aqueles cavalos, né, velozes, treinados, aqueles carros de guerra. Aquilo ali era a força daquele povo. E Davi disse, olha, eu não confio em nada disso. A roda do carro pode soltar, a perna do cavalo pode manquejar. E aí na hora que você precisa do cavalo, ele falha. Precisa do carro, ele falha. Aí ele disse, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Irmão, preste atenção no que está dizendo aqui. Preste atenção, leia aí para mim. Final desse versículo. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Vírgula. Leia aí. Presta atenção. O que é que se faz aqui? Menção. O que é menção? Me ajuda aí. Hein? É só mencionar. É só mencionar. Menção não é uma pregação, menção não é oração, menção não é ficar falando o tempo todo. Menção, quando eu faço menção de uma pessoa, eu estou conversando com alguém, aí de repente falo assim, tem o Paulo. Fiz menção dele. Ô Paulo, não, pastor, tá. Eu não tenho que ficar contando a história da vida, não, fiz menção dele naquele momento ali. Apenas lembrei dele, fiz menção do nome dele. Você não está entendendo a grandeza disso aqui. Davi não está falando, olha, eu confio em carro de cavalo, mas eu vou fazer uma ação, na hora da guerra eu vou botar a cara no pó, né? A flecha está comendo, o inimigo está tirando, e eu estou lá, ajoelhado, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, e o povo, bora Davi, o inimigo vem, peraí que eu estou orando. Não, irmão, não precisa você orar, não precisa você ficar com a cara no pó nessa hora, não. Davi está falando de algo precioso. Se você confia no Senhor, se você conhece o teu Deus, na hora da batalha, basta fazer menção do nome dEle. Basta fazer uma menção dEle. Senhor! É o bastante para Ele vir em teu socorro. É o bastante para Ele vir, para te ajudar, irmão. Sabe? Fazer menção do Senhor naquela hora. Na hora da tua angústia, na hora do teu desespero. Enquanto uns confiam aqui, ali e acolá, você faz menção. E quantas vezes durante o dia, no nosso dia a dia, nós fazemos menção do nome do Senhor? Não é? Quantas vezes? É menção do nome dEle. Diz aqui, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso é o bastante. Para quê? Para ser livrado, para ser guardado. Tem momentos na nossa vida que você não tem tempo de orar, não. Você só, acontece um imprevisto, uma coisa, só fala assim, Jesus tem misericórdia. Pronto, fez menção, o Jesus de misericórdia vai vir em teu socorro. É o momento em que você tem só para fazer menção, mais nada. Não é para ficar orando, não. É aquele momento em que você, num aperto, Senhor! E o Senhor diz, estou aqui. Olha eu aqui.
Agora, para fazer essa menção, irmão, você precisa conhecer o teu Deus. Não é? Isso me faz lembrar quando os discípulos estavam naquele mar, lá em Mateus 8, né, fala disso. Jesus ali acalma a tempestade, não é? A Bíblia diz que Jesus estava no barco. E ele lutando, e o barco ali entrando água, o vento. Aí alguém lembrou do Senhor, não é? Aí foram lá, e a Bíblia diz que Jesus estava até dormindo, né? Senhor, nós vamos perecer. Eles custaram a fazer menção do Senhor, não custaram? Aí quando Jesus acordou, que resolveu o problema, falou, por que vocês temeram o homem de pouca fé? Por que vocês duvidaram? Por que vocês temeram? É só fazer menção, irmãos. Essa expressão de Davi, ela é preciosa porque mostra o grau da nossa confiança em Deus. Isso nos leva a ver as vitórias do Senhor. Por exemplo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, nos vai mostrar algo interessante, não é? Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá. Invade Judá. Você pode ler em casa esse capítulo 32 de 2 Crônicas, para você entender como Deus trabalha. Sabe? Como Deus trabalha, sabe? Ezequias vendo que Senaqueribe vinha, né, que o rosto era de guerra no verso 2, ele se acampou contra a cidade forte, ele teve conselho, o povo vai juntar.